Olá pessoal, Samuel Primo aí no Fala Primo de hoje. Você tem diante de 3 pessoas aqui maravilhosas. Eu vou deixar vocês se apresentar. Primeiramente, quero agradecer vocês hoje para compor essa mesa aqui hoje. Falar um pouco da sua vida, sua história, trabalho, superação. Vai ser muito bacana esse bate-papo aqui hoje. Vou deixar você se apresentar um pouquinho, professora, né? Que a gente falou doutora, mas a gente quer falar professora hoje para falar um pouquinho sobre a sua vida. Se apresenta um pouco para a população de Macaé. Ok. Sou a professora Gabriela. Quando a gente olha, gente, novidade aqui, conta pra mim. Olho pra você, fica à vontade. Isso aí, isso aí. Sou professora aqui da Rede Municipal de Macaé há 12 anos e da professora da Rede Estadual há 16 anos. Especialista em língua portuguesa, tenho mestrado em linguística e doutorado em linguística, por isso doutora. Mas o meu lugar, eu falo sempre, professora Gabriela. Sou apaixonada por educação. Coautora desse livro aqui, ó, Como Pessoas Comuns Transformam Fraquezas em Forças. Nele eu conto um pouquinho de como o estudo mudou a minha vida, de como eu saí da Vila Kennedy, nascida e criada lá, atendente de lanchonete na Casa do Pão de Queijo. Olha. E tive parte da minha pesquisa acadêmica apresentada na França, em Sorbonne. Então, tudo que eu fiz, né, que eu conheci, foi através do estudo, né, por meio da educação. Então, mudou a minha vida, a educação. E eu vou contar hoje um pouquinho aqui dessa trajetória, porque minha palestra é os bastidores da persistência. Às vezes a gente vê a conquista, mas não sabe qual foi o caminho que a gente percorreu. E aí eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje. Isso aí, eu vou deixar a Edileia agora se apresentar. A primeira vez dela, gente, no podcast, mas fica à vontade. Aqui a gente vai contar um pouco da sua vida, sua trajetória. Fica à vontade. Se apresenta um pouco a população de Macaé. Meu nome é Edileia Vilas Boas. Quero agradecer o convite por estar aqui. E também, né, que eu não posso deixar de agradecer a Deus, né, por me permitir mais um dia. Eu sou macaense, né? Nascida e criada na Barra. Eu venho aí numa luta que é sobre o câncer. 2014 descobri o câncer de mama, 2015 tratamento, com todos os tipos de tratamento, quimioterapia, rádio. E a luta que eu tenho, que eu pretendo, né, seguir daqui para frente, que é lutar pelos direitos, melhoria na saúde em prol do paciente oncológico. Eu vou dizer para vocês que é um pouquinho delicado para mim, né, essa parte, porque se trata de paciente oncológico, né? Eu costumo dizer assim, não trata de um grupo de jogador de futebol, é fácil falar, né? Então, para mim é muito delicado, porque falar de paciente, para mim que passou, para a gente que passa... Vivenciou isso, né? É mais complicado. Então, eu tenho... Mas essa parte é mais carinho em relação a tocar no assunto. Mas, enfim, eu estou aí, eu aceitei o convite, né? Me veio o convite. E vamos falar bastante aqui hoje, né? Vou deixar um pouquinho agora a professora Kátia. É um prazer receber você aqui hoje também. Falar um pouco da sua vida, trajetória, guerreira, defensora. Se apresenta aí um pouquinho para a nossa querida Macaé. Então, prazer é todo meu, né? Eu me chamo Kátia Magalhães, sou macaense, tenho uma história de superação, né? Como a maioria do povo periférico. Sou professora de história e sou especialista em cultura afro-brasileira, né? Essa é a minha grande pegada, é a minha grande tônica. E trabalho com uma juventude importante demais com a mulher preta. Falar da sua história, do seu empoderamento e de como é importante ela se colocar dentro dessa sociedade. Sim. Que foi colocada à margem por muitos anos. Então, esse é o meu trabalho. E é muito bom estar aqui falando com você, porque quando eu falo com você, eu falo com um monte de gente que está assistindo. Verdade. E é isso. É um prazer enorme, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com meus colegas. E tem muito assunto. Eu vou deixar agora a Gabriela se apresentar um pouquinho, contar o seu trabalho. Hoje cada uma vai ficar aqui à vontade, tá? Conta um pouquinho aí desse livro aí. Fala um pouco aí, fica à vontade. Então,
Sou palestrante também, então nesse livro aqui são histórias de superação. Então cada um conta um pouco da sua história, de como superou os seus desafios, porque como ela falou, né, da gente que vem da periferia, né, que a gente tem uma família humilde, meu pai e minha mãe, eles só sabem assinar o nome, muito mal, não tem estudo, mas eles me ensinaram desde pequena, Gabriela, estuda, estuda. Minha mãe trabalhava em casa de família, ela falava, ó, se você não quer essa vida aqui, se você quer algo melhor, estuda. Então mesmo sem instrução, eles sempre entenderam o valor do estudo, do valor da educação. E é o que eu tive sempre em mente. Vou estudar, vou me dedicar. E apesar das dificuldades, né, a gente conseguiu essa trajetória. Acho que se falasse lá para aquela Gabriela, que sonhava viajar, de conhecer o mundo, que um dia ela estaria apresentando um trabalho no Simpósio Mundial de Língua Portuguesa em Portugal, ela, como? Isso é possível? E, através da educação, a gente conseguiu. E eu fico, assim, muito feliz e muito grata e incentivo os meus alunos a sonharem. Não imaginava esse impacto todo, né? É verdade. A gente, quando está na caminhada, a gente olha assim e fala assim, será que é pra gente? E eu digo para eles, é para você sim. Então, você pode sonhar. Às vezes, eles acham... Eu trabalho na educação de jovens e adultos aqui em Macaé. Então, há muita gente que já são 12 anos trabalhando na EJA e que eles acham, assim, que tem certos lugares e espaços que eles não podem nem sonhar. Então, o primeiro passo, como professora, é incentivar, encorajar que eles tenham esses sonhos, que eles podem sonhar e ocupar esses espaços, que é para a gente, sim. É verdade. Eu tenho acompanhado as suas redes sociais, a questão até do Enem, né? Que você tem uma pessoa lá foi falar que é oportunidade. Isso é muito importante, né? Sim, porque as inscrições do Enem, ó, recado aí pro pessoal. Dá um recadinho, pessoal, aí. Os nossos jovens que estão assistindo, o Enem é inscrição até sexta-feira. Eu vi então, é uma oportunidade onde eu estava falando com os meus alunos. Não importa se você quer uma faculdade pública ou particular. Sim. O Enem, ele vai abrir essa oportunidade. A gente tem o SISU, o ProUni. Você vai conseguir alcançar essa oportunidade através do Enem. Isso é verdade. E vamos lá, Edna. Você é defensora de uma ONG, né? Representa. Vamos falar um pouquinho da ONG, a história. E fica à vontade, tá? Tá bom. A ONG é ONG Renascer, né? Nós somos um grupo de mulheres, todas passaram pelo câncer. E falar disso até se emociona, né? É verdade. A verdade é essa, o fica que eu emocionada. falo. É muito delicado. Acabando que a gente se conheceu, né? Como um tratamento na sala de quimioterapia. E é muito importante essa parte de dar apoio uma outra, né? Sim. E aí foi onde surgiu, né, de começar... Você é vice-presidente lá, né? Sim. O grupo. E aí a gente faz esse apoio ao paciente. A ONG tem uns projetos, né? Que é o Fios do Bem, que é onde as pessoas doam cabelo, que é confeccionado as perucas. Tem um banco de perucas, né? Que são emprestadas aos pacientes. Tem o feltro também, que é feito na casa de uma das integrantes, né? Onde elas também se encontram para estar fazendo trabalhos. Tem a almofadinha do coração. Eu até ia trazer uma aqui para mostrar para vocês, mas acabei esquecendo. A almofada do coração, ela é confeccionada com tricoline. Puxa, legal. E ela é terapêutica. Ela é, né, usada para quem faz a cirurgia do câncer de mama. Então, usa na axila. E também não deixa de ser um mimo, né? Porque é um coração e acabando que as pacientes se sentem tão prestigiadas quando recebe aquele coração. Acolhida, né? Acolhida. Então, para mim, é delicado essa parte de que eu aceitei o convite, né? Na qual eu pretendo lutar pela causa aí do paciente oncológico. Mas também, eu vou deixar aqui, vou aproveitar essa oportunidade e vou dizer que eu vou estar me afastando da ONG nesse período. Nessa nova trajetória Isso agora. aí. Isso aí. Novo desafio. É isso aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho da nossa professora Kátia, né? Defensora aí do racismo, tudo isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Sim. Igualdade racial. Sim. Então,
eu trabalhei até mês passado, né? Fui coordenadora do Programa de Cultura Afro-Brasileira nas escolas em Macaé. Sim. Porque nós temos uma lei, a Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas. E é de 2013 essa lei, uma lei federal, e agora nós temos a de 2008, que é 11.645, que inclui a história indígena. Então, agora é obrigatório nas escolas estudar a cultura afro-brasileira e indígena, né? Falar dos povos originais, né? dos povos primários, os que chegaram primeiro, toda a história, toda a herança. E, na verdade, todos nós somos, né? Eu às vezes, quando eu vou conversar com os nossos alunos, quem é branco no nosso país, né? Quem é branco, né? E por que a nossa história foi tão invisibilizada? Por que essa história não foi contada? E foi um grande mecanismo muito bem pensado de negação. Porque é muito mais fácil dominar quem não se reconhece, quem não sabe da sua história. Então, a partir da escravização, essa história foi invisibilizada, foi negada, para que a gente não pudesse nos empoderar e nos fortalecer. Porque não se escraviza quem se conhece, quem se reconhece, né? Então, assim, eu faço esse trabalho nas escolas, né? Eu faço orientação para professores, por conta da lei, né, que ela diz o seguinte: nós temos que falar da história do povo negro antes de chegar no Brasil. Porque aqui a história, como a gente aprendeu, acho que todo mundo aqui, não, vocês talvez não, mas a gente aprendeu que a história do negro começa com a escravidão. E a história é muito anterior. Então, quando a gente conversa que antes de Cristo, o povo africano já conhecia o sistema solar, já fazia cirurgias de cataratas no cérebro, que assim, é o berço da humanidade, da tecnologia. As pessoas falam, nossa, da humanidade. Nossa, como é isso, né? A gente começa a contar da nossa Eva, que né? Foi uma história contada mal contada. Nossa, sabe o que acontece, primo? É que a história não foi contada pela gente. Então, nós estamos em novos tempos, nós precisamos, a professora está mostrando o livro dela, nós precisamos contar a nossa história. Sim. Né? E assim, quando a gente leva para as crianças, porque a nossa criança da escola pública, em sua maioria, são crianças pretas e que não se reconhecem no livro didático, nem se conheciam no mural, por exemplo. Você chega numa escola e o mural é a Branca de Neve. Eu não tenho nada contra a história da Branca de Neve, mas precisamos falar das nossas histórias do povo indígena, da história afro-macaense, da história indígena macaense. Sim, isso é muito importante. Isso aí nos empodera e faz acreditar nessa igualdade que muitas das vezes a gente sabe que só está no papel. Posso aproveitar a Pode oportunidade? pegar o ganchinho dela aí, ó. Eu faço parte do grupo Escritores Prata da Casa, que são escritores aqui de Macaé. Nós temos um grupo, nos conhecemos no ano passado na festa na Flicmac. E o que aconteceu? Nós reunimos e resolvemos ter esse grupo para incentivar a leitura dentro da escola, com os autores locais, valorizar a nossa cultura aqui de Macaé. Então, o nosso projeto, né, a nossa proposta é que esses escritores possam estar na escola com roda de conversa. E eu e a Gi Germano, junto com a Natália, estamos fazendo um livro que tem esse objetivo, mostrar essa riqueza, mostrar essa cultura de uma forma que não é vista, para que realmente ele se reconheça e veja que não é, vamos falar de escravidão, não. A gente vai falar dessa riqueza, né? Mostrar um outro lado da África. Estamos trabalhando nesse projeto até o meio do ano. Perfeito. A gente deve estar com esse livro. Quero até te convidar para participar junto lá com a gente, estar presente nesse lançamento. Muito bom. Porque é a nossa ideia, levar para a sala de aula esse contato, né? Que os alunos eles tenham contato com os escritores da nossa cultura aqui local e com a riqueza, né, que a gente tem. Assim, eu fico, quando você fala isso, assim, a gente fica pensando um monte de coisa. Quando aconteceu a abolição, em 1888, mais da metade do povo negro escravizado estavam livres de alguma forma, né? Eles fugiam para quilombos, formavam quilombos, se alforriavam. Eu conto essas histórias de resistência. Sim. E, assim, é sobre isso que tem que falar. Né? Falar dessa resistência, dessa luta e de como que foi ganhar essa liberdade que ainda não veio de como deveria ser,
E essa luta ainda, estamos na luta por essa É liberdade. importante ter vocês, né? Defensores, isso é muito importante, né? Se colocar, sentir isso de verdade, que não é para qualquer um. A verdade é. E se perdeu muita coisa que você falou no colégio. Tem que implantar isso de verdade e fazer acontecer. E diante de vocês aqui hoje, independente, vocês hoje são pré-candidata a vereador na cidade de Macaé. É importante vocês, mulheres, hoje, estar naquela Câmara de Vereador e representar de verdade as mulheres, porque isso é importante. Eu vejo em você muita garra em vocês. E tem que tomar isso mesmo de qualquer maneira, pagar um preço que se for, mas fazer diferente. E a gente vê isso em vocês. Porque eu falo... Professora, gente, é Professora assim. é uma coisa, né? Você tem que ter uma plaquinha aqui pra gente. Porque... Vai, quer começar? Não, Pode ficar à não, vontade. quando você fala isso, a gente pensa que 1932 que a mulher teve direito ao voto. E se o marido permitisse que ela votasse, né? Era verdade. E as separadas, as viúvas, não tinham direito a esse voto. Nós estamos ainda lutando por esse direito, porque hoje nós somos cotas. E, na verdade, nós nunca fomos, né? A mulher é que segura a pirâmide, a base da pirâmide social. Sim. Ela que está lá nos trabalhos, nos cuidados, nas criação dos seus filhos, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa. Então, assim, nós precisamos ocupar nossos lugares de poder e de direito, né? E de decisão, né? Somos a maioria da população, mas ainda temos uma Câmara quase toda masculina. Verdade. Pode pegar esse ganchinho aí. Então, porque sendo pré-candidata, acho que a gente traz um olhar diferenciado. Esse ano, por exemplo, as escolas em Macaé todas receberam uma pastinha com livros. E aí a minha sugestão, fazendo parte do grupo Escritores Prata da Casa, é porque esses livros não seriam alguns, né, um percentual dos escritores locais aqui. Então, a gente na Câmara, a gente pode acompanhar no papel de vereador, de fiscalizar e de propor também. Sim. Já que vamos ter uma compra, uma aquisição desses livros, por que então não valorizar os nossos escritores, tendo um percentual? Depois a gente conseguiu uma reunião, estamos trabalhando para isso, para que aconteça ainda esse ano, mas é isso, eu acho que a gente vai poder propor e ter um olhar diferenciado dessas pessoas que estão ali, porque às vezes, vamos comprar, mas tem que ter alguém para fazer essa ponte. E eu vejo a gente com esse olhar para contribuir e estar ali e levantar a mão. Eu falo que eu tenho 2 bandeiras, a educação e outra que eu sou moradora do Lagomar, gente. E professora e moradora. E o que acontece? Eu vejo que não tem emoção. Eu ainda lá compro água na minha casa. O cabelo, né? Fala assim, que fica porque é banho com água de poço. A água ainda não chegou. Então, eu moro lá na W26 e a gente ainda não conseguiu isso. E eu participei de um evento que eu vi, assim, que teve alguém que levantou, a gente precisa da rodoviária. Concordo, a gente precisa, vai ser ótimo. Mas eu quero ser essa voz que vai levantar e vai falar, gente, a gente precisa de água aqui. O que está acontecendo? Por que ainda não chegou? Estamos em 2024 e ainda não conseguimos trazer água para todos, que é um direito básico, quando a gente fala da educação, mas ali, às vezes, a escola não pode ter aula porque o abastecimento é com carro-pipa. Então, um dia que não vem, não tem como ter aula, porque a gente não tem esse abastecimento dentro do bairro, né, para atender todos os moradores, para atender a escola. Então, assim, é alguém que tem esse olhar. Então, tem obra aqui, tem aqui, mas alguém que levante, aqui também precisa. Isso é verdade. E aí eu falo, tem essas 2 bandeiras pra gente estar lutando também, como cada uma aqui. É verdade. Ver vocês hoje com muita garra. Me sinto feliz e estar aqui hoje, mostrar essa transparência. É o que você falou. Temos que mudar aquela Câmara. Não pode ser só homem lá. Tem que ter vocês, mulheres. E eu estou torcendo para vocês chegar naquela Câmara e fazer diferente. Muito bom. Mostrar para o povo que vocês são capazes. Com certeza. E ver você hoje defender um Lagomar. Lagomar é um dos maiores bairros dentro da cidade. Sim. Não era para ter essa falta de água. Sim, exatamente. Eu acho que o nosso prefeito aí, o Elbert Rezende, tem que ter um olhar com mais carinho, lutar por aquele povo lá, para poder colocar água. Sim, é o que eu falo. Eu acho que precisa dessas pessoas para estar do lado dele também. Sim. A gente está aqui disposto para estar lá junto e mostrando, precisamos disso aqui. Tem essa necessidade aqui e ali, mas a gente precisa de água, é uma prioridade, precisa ser uma prioridade. O que acontece na época de eleição? E por isso esse desejo também de estar agora como pré-candidata. Às vezes parece as pessoas lá, a gente vai conseguir fazer isso, né? Promete. E às vezes acaba não acontecendo. Entra ano e sai ano, a gente não vê acontecer de fato. E o que a gente quer? Eu falo, gente, a minha casa não tem CEP. Você tem noção que a gente tem em 2024? Porque eu moro numa travessa, então só tem CEP na rua principal. Então, são detalhes pequenos, mas quem precisa ir no correio porque a encomenda não
chega, é um transtorno. Só- Então, são coisas pequenas que precisa ter alguém que levante e fale, olha, a gente precisa daqui, eu preciso ter um CEP na minha casa. E ter voz, né? Ter voz. É muito E bacana. é o meu, eu falei assim, vai ser o depois, né, que a gente está na pré-campanha ainda, né? É a pré-campanha para Lagomar ter voz. E aí na campanha é ser a voz do Lagomar. Isso aí. Fala um pouquinho. Qual bairro que você é, Gislaine? Eu sou da Barra, Da Barra? E a Barra agora tá mudando bastante daqui pra lá, né? tá? Mudando bastante. É morador de quantos anos da Barra? 48 anos, 48. desde que nasci. Deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar, eu já me aposentei de uma matrícula, eu sou professora da rede, né? Sim. Tenho 2 matrículas, me aposentei já de uma e cheguei com 19 anos na Barra para trabalhar no Wolfango Ferreira. Ah, por isso que eu falei. Nossa! Eu conheço ela de algum Nossa, lugar. cheio de sonho, mas eu vou te falar, eu me emociono muito porque Eu moro do lado. a minha base, até de luta, eu aprendi muito naquele lugar. É um lugar de mulheres muito fortes. Tá? Olha, eu gosto de falar de onde que eu vim, eu sou do Morro do Carvão. Eu sou da família Magalhães, uma família grande, conhecida lá. Muito Um conhecida, beijo para Magalhães. minha família, que é uma família muito forte. E eu cresci naquele lugar com muitas dificuldades, mas eu cresci ouvindo um vovô. Eu tinha um vovô. E o vovô era meu vovô serrano. Depois que eu cresci, eu descobri que meu vovô serrano era Eduardo Serrano, ex-prefeito de Macaé. O primeiro impeachmentado por ser gay. Que loucura, hein? Nossa! Toda essa construção dessa mulher preta, dessa mulher lutadora, eu tive com essas pessoas que estavam sempre circundando comigo na Barra, no Morro do Carvão, e eu fui crescendo e construindo essa mulher dentro de mim. E hoje é uma das coisas que a gente precisa muito reverter. Essa vergonha para Macaé. O único município do Brasil que impeachmentou um vereador por ser gay. Que loucura. Isso é sério, né? Isso é sério Isso é muito demais. sério, né? Impactante, né? E ele era referência de nós, crianças pretas, que não tínhamos quase nada, né? Mas tínhamos uma educação. Ele sentava, colocava a gente em círculo e contava, né? E explicava para a gente da vida. Então, assim, isso é uma questão de honra. É uma questão de honra a gente tentar resolver isso. E essas mulheres da Barra, né? Você é uma mulher da Barra. Aí essas quando mulheres... eu vi ela a primeira vez, eu falei, Nossa. "Peraí, esse rostinho é tão... Conhecido. Conhecido, né, Porque eu menina? moro do lado Mas, do colégio. eu cresci muito com aquelas mulheres, aprendi muito com aquelas mulheres. Cheguei achando que ia mudar o mundo, mas eu saí foi modificada. Graças a Deus por isso. E conhece bem a Barra ali, né? Então, nossa, eu quando cheguei na Barra era a Ilha da Fumaça. Aí, Não era a Ilha da tá? Fumaça? Eu nem vou contar o tempo que Que é a é. Nova Holanda. A Nova Holanda era a Então, Ilha da Fumaça. Ilha da Fumaça. É Nova verdade. Holanda ali, aquela Aham. parte ali. E aí eu fui Porque conhecendo. o Wolfango fica da ponte pra cá. Aí, assim, aí aquele pedaço é Barra, a ponte, depois da ponte Nova Holanda. A Ilha da Fumaça era ali, a Nova Holanda era conhecida assim. Nossa, como eu fui feliz naquele tempo. Muito. Tem história. Tem história, tem muita história. A gente vê, na verdade, a nossa Macaé hoje está mudando muito, né? Digo que o prefeito tem muita coisa para acertar, mudar, melhorar. Eu falo sempre, a gente está sempre falando. Macaé está ganhando outra cara. Macaé, o prefeito pegou uma cidade sucateada, tem que melhorar na parte da saúde, tem que melhorar na parte de educação, de segurança, e há essa preocupação do nosso prefeito Elton. Então a gente vê o prefeito hoje novo, com a mente totalmente diferenciada e quer fazer, e tem que ter pessoas do lado dele, conforme você falou, para orientar, para ver o que precisa, o que não precisa. Porque a gente vivencia um momento hoje que Macaé recebe muitas pessoas de fora. Então, a gente, quando vai olhar para a parte da saúde, a gente entra num assunto tão delicado que tem muitas pessoas de fora usando a nossa própria saúde. Então, acaba enchendo os nossos hospitais e as pessoas de classe baixa da comunidade não conseguem ser atendidas como deve ser. Quantas reclamações que a gente recebe? Quantas ligações? Quanto postinho de saúde dentro da comunidade não tem o que era para ter de direito? Verdade, sim. Então a gente vê vocês aqui hoje com essa garra, com esses projetos, com essas ideias, como defensora do Lagomar, e quero que você briga lá, tá? Vou bastante, pode ter certeza. Porque representar uma população daquela tão grande como o Lagomar, hoje deve ter uns 40 mil pessoas naquele Lagomar. Sim. Acho que é o maior bairro de Macaé. Não, é o maior É o bairro maior bairro de Depois Macaé. vem aeroporto, É. depois vem para...
pra cá. E uma diversidade cultural imensa, né? Sim. Nossa, muito rica culturalmente. E pegar a professora Sim. Cátia com as ideias que esse projeto que tem que voltar para as escolas, isso é importante, gente. E Sim. tem muitas pessoas que não estão nem aí, né? Nem aí. Nem aí, acho que não é importante. Inclusive professores. Porque quando a gente fala da questão racial, a gente está trazendo uma história de um racismo velado de muitos anos. E o Brasil foi construído, a estrutura do Brasil ela foi construída em cima desse racismo. Então, primeiro passo é se desconstruir, porque muita coisa vai sendo errada, né? Sim, sim. Falas racistas, brincadeiras, piadas, que parece que é tudo, né, uma festa, mas que é muito sério, né? Quando você faz uma piadinha, uma brincadeira, e a pessoa até ri, mas ali coloca ali dentro esse sentimento de inferioridade, né? Nossa. E assim, a gente vê o jogador do Real Madrid, é o Vini Júnior? Vinícius, como ele sofre com esse racismo e assim, e que causa um dano psicológico, você acaba acreditando que você não é capaz. Então, assim, eu preciso falar de 2 projetos que eu escrevi na CEMED e que eu fiquei muito feliz, mas que eu sofri represário por causa disso, por isso eu não estou mais lá. Eu escrevi o projeto Nutriafro. Nutriafro, uma vez por mês, a merenda do município é afro-indígena. Então, a criança, além de comer aquela comida com história, com ancestralidade, é uma ferramenta para o professor na sala de aula trabalhar as questões, trabalhar essa contribuição negra e indígena na nossa sociedade. Então, assim, eu tinha ouvido falar que estavam cogitando em tornar-se lei federal, porque não existe em lugar nenhum do Brasil. Uma vez por mês, todo mundo come uma comida afro. E aí eu conversando com um aluno de 7 anos, falou assim, tia, a minha comida hoje foi ancestral. Aí eu ganho o dia, o mês, o ano. Legal, Porque né? é exatamente isso. Ele precisa valorizar essa história. Na nossa história, não é só de escravização. A gente precisa falar da contribuição desses povos na construção da sociedade brasileira, né? Sim, que é muito importante. E aí tem o Nutriafro, que é uma vez por mês, desde o pequenininho, da educação infantil até o 9º ano, né? Uhum. E nós temos também, esse projeto foi doído para mim. Eu sofri muita represária por conta dele. Não estou na CEMED por conta dele mais, porque eu preferi sair e implementar ele em outro lugar. Mas em Macaé, quem é do Axé diz que é. O Ministério Público mandou um documento perguntando quais são as crianças do Axé. Quem são? Quantas são? Quais são os trabalhos desenvolvidos para elas? E, pasmem, ninguém sabia quem era as crianças do Axé. Nem a escola. Que isso? Porque, na verdade, é totalmente invisível. Além de ser invisível, ele acaba também se invisibilizando, porque se ele colocar algum elemento do culto afro, ele vai sofrer piada, preconceito, as pessoas... tem caso de professor que manda sair da sala. Sai da sala, seu macumbeiro. Que loucura, né? Então, esse projeto, quando eu comecei a procurar nas escolas, as escolas também não sabem quem são as crianças. E eu falei, então vou fazer um trabalho contrário. Já que eu tenho esse trabalho de militância meu de muitos anos, eu conheço todo mundo, eu vou para as casas do Axé. E passei aí. E chegando lá, quem eu encontro lá? As crianças, com as suas roupas brancas, com equeté, com as suas guias, nas rodas, cantando, louvando, batucando. E então, o projeto mudou o caminho. Eu comecei a buscar essas crianças nas casas, entregava ao zelador o projeto e ele preenchia o nome da criança e a escola que ele estudava. E aí eu conseguia chegar nas escolas, né? Nossa, gente, mas por conta disso, né? Eu sofri um racismo religioso, sumia tudo. Eu não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha equipe. Documento do computador sumia, apresentação não estava, enfim. É isso. É isso. É muito sério o racismo. E assim, o racismo aqui em Macaé é feroz, tá?
É sério, demais, aqui é em Macaé sério demais e mesmo. feroz, né? Mas a gente está aqui com nossos Vai ganhando pais, né? espaço devagarzinho, a gente vai fazendo a nossa E parte. quem disse que a gente vai parar? Aí isso não é mais pode força para parar, não, continuar. desistir jamais, né? Né? Ela estava falando de projeto, né? A gente, enquanto professor, né? Que ela estava numa outra instância, estava como trabalhando na Secretaria de Educação, Sim, né? coordenadora. A gente consegue ter mais espaço. Mas eu, em sala de aula, eu fiz um projeto com a EJA, uma prática, e participei do Congresso Nacional de Educação, Conedu na Escola, que é uma premiação com o maior congresso, né, nacional de educação. E fiz a inscrição com... Às vezes a gente nem a gente acredita, né, na nossa capacidade, no nosso projeto. Achei simples. E fui premiada, fui em primeiro lugar, recebi essa premiação nesse congresso. E o importante é que a gente conseguisse ter esse espaço para divulgar, porque a gente tem muita gente boa, tem muito professor fazendo trabalhos lindíssimos dentro de Sim. sala de aula, e a gente poderia espalhar isso, né? Ampliar para toda a rede. E às vezes a gente não tem essa questão da voz, né? Da gente chegar em certos espaços, ocupar. Por quê? Mesmo tendo a formação, especialização, mestrado, doutorado, mesmo tendo a experiência de 12 anos na prefeitura e 16 no estado, a gente tem a formação e experiência, mas não tem essa voz. É isso que a gente está aqui buscando, esse espaço para realizar esses projetos. Verdade. Então, eu quero parabenizar pelo seu projeto, pela coragem, pela ousadia. Nós somos assim, né? A mulher, ela tem isso, de ter esse olhar de ousadia, de coragem, para mostrar a nossa voz e alcançar esses espaços também. Então, eu quero deixar esse recadinho para quem está nos ouvindo, né? Às vezes você não acredita no seu projeto, tem um sonho que está guardadinho ali. A gente está hoje aqui também para te encorajar. Aceite esse desafio, porque... Não é fácil, mas não desista. É. Desistir jamais. É a questão da mulher na nossa sociedade, é a história, né? A gente como professora, né? A gente sabe das histórias da mulher, né? Na construção desse feminino coletivo, a gente precisa nos juntar, estender a mão para outra. E eu penso que todos esses projetos que a gente constrói, que a gente elabora, é pensando nisso. Não é para mim, não é para ninguém que está aqui, mas é para a menina que está lá no Bosque Azul e que não sabe, né, dessa sua história, desse potencial e de como é importante uma puxar a outra. Então, eu acho que quando a gente se presta a estar no pleito político e na educação, levando essas discussões, é para isso, é para a gente se juntar, porque a sociedade, a gente sabe que ainda ela é, né? O que a gente ouve? Mulher não vota em mulher. É. E aí eu falo o seguinte, Eu não tô votava, porque Agora agora estão votando e a gente vai surpreender muito nessas eleições. Ó, gravem isso aí. Pois é. Vamos surpreender. Exatamente, porque nós somos a maioria da população. Isso é verdade. Não é? Isso Não- é verdade. não E cabe as mulheres mais. estão ganhando espaço dos homens aí. Não cabe mais essa história que mulher não vota em mulher. Eu sempre falo, quem conhece, quem sabe de mulher, é a mulher. Verdade. Eu não posso esperar que um Aí. homem pense em políticas para mim. Eu quero fazer a política. Eu posso Sim. fazer a política. E hoje, por isso, vocês estão se colocando hoje pela nossa querida Macaé para representar verdadeiramente as mulheres, né? Verdade. Porque isso aqui é muito importante quando a gente fala que a gente está aqui hoje para dar voz a quem não tem voz. Exatamente. Isso é importante. Não é porque eu sou homem no meio de 3 mulheres aqui hoje, espetacular. Mas eu não posso ter essa barreira com vocês. Temos que pensar diferente. E muitas pessoas falam comigo, primo, mas como assim? Você também é pré-candidato. E como que você traz esse pessoal para o seu podcast? Aí eu falo assim, olha, eu estou fazendo diferente, eu quero construir uma coisa diferente. A gente quer dar voz a quem não tem voz. A gente está colocando vocês aqui para que as pessoas se identificam com vocês e que escolham bem vocês para representar aquela Câmara. Isso aí. Isso primo. sim é diálogo, isso É. sim é política que a gente está fazendo aqui. Sim. É. A transparência, ela é tudo. Pois é. Não é A verdade? gente só É tem a exatamente agradecer isso. essa oportunidade. Porque realmente, às vezes, as pessoas não entendem. Falam, como pode junto? Mas a gente quer construir isso, né? Sim. Esse espaço de diálogo é importante. É importante Eu sempre pra falo, sociedade. metade é mulher e a outra metade veio dela. Então tá todo Verdade. mundo nisso. Mas assim, eu posso falar uma coisa para ela que eu fico Pode, fica à impressionada. vontade, olha. Eu acho lindo aquele projeto do cabelo. É. Nossa, como que acontece? Tem parceria, né? Tem salões aqui em Macaé, que as pessoas vão lá, cortam o cabelo e eles, né? Tem um cuidado ali todinho de
cuidar do cabelo, de embrulhar e entregar pra gente. E aí tem as meninas que vão receber os cabelos. E também tem as pessoas que deixam, né, na casa da gente. A gente recebe muita doação de criança também, Olha, doação que de lindo. cabelo. Acho que legal, né? Então, é um projeto, assim, é muito gratificante pra gente. Vou falar um pouquinho da oncologia, né, gente? Pode Estou ficar à meio vontade. tímida. Aí o pessoal, como eu estava falando para vocês, o pessoal fala assim, Outubro Rosa vai ser igualzinho é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, eu costumo dizer que a gente não... Eu falo que eu não dou palestra. Eu dou meu testemunho de vida e o que eu passei. Então, quando eu vou para algum lugar a convite com elas, a gente fala o que a gente, né, passou ali. Uhum. O paciente ainda tem muita coisa ainda para melhorar para a gente. Sim. Muita coisa para melhorar. As pessoas não fazem noção o que é você receber um diagnóstico do câncer. Para muita gente, é sentença de morte. É verdade. E aí precisa de mais apoio, de uma visão melhor, eu digo assim, até mesmo pela rede pública, né? Eu digo, o apoio psicológico, sim, tem, mas também a gente precisa pensar na família. Porque a gente, que é paciente, acaba reagindo de um jeito. E a família? Eu sei bem que você está Porque a falando. gente não acaba que a gente sofre e sofre todo mundo que está em volta, né? É. É um impacto muito grande. Ela falou nisso, eu lembrei do meu pai, que teve na próstata. Gente, quando você recebe a notícia, né? A sensação é que você vai perder a pessoa. Então, a família realmente, assim, fica muito abalada. E ele fez o tratamento, né? Ficou curado, depois só fazia o PSA, né? Para ir acompanhando. Mas, realmente, a gente... Só de lembrar, a gente se emociona. Porque... É um Realmente. processo muito delicado, né? É uma coisa que mexe muito com a E gente. que eu tento, né, passar para elas, né, é porque a gente lida mais com mulheres, né? A perda dos cabelos, que é a parte que mais, né? Mexe Da com a mulher. autoestima, né? Eu vou falar para vocês que comigo foi diferente. É por isso que, às vezes, as pessoas me questionam assim, por que você ainda fala do câncer se você está tão bem? Mas as pessoas não entendem do meu propósito. Quando eu descobri o câncer, tenho minhas 2 filhas, né? Eu tenho uma com 17 agora e a outra que vai fazer 28 anos. Então, a minha estava menor. Quando eu descobri, eu falei assim, gente, eu só tenho uma escolha. Ou eu me entrego ou eu luto. Então, eu lutei com todas as minhas garras, com fé. E eu sempre falava para Deus todos os dias, Senhor, não me deixa abater, só me sustenta, que eu não vou questionar o porquê. Enfim, né, veio a notícia depois de uma segunda biópsia que eu precisava fazer a quimioterapia. E na qual eu fiquei muito preocupada era com a minha pequenininha, como que seria a reação dela. Mas... quando falou assim, você vai precisar fazer quimioterapia, eu falei, então é uma troca que eu vou fazer. Eu perco os cabelos, mas eu tenho uma chance de viver, de curtir a minha família, de acabar de criar as minhas filhas, né? Então, para mim, a queda dos cabelos, eu enfrentei de boa. Eu tenho até ensaios fotográficos, falei, não vou me abater por causa disso. E eu quero ser lá na frente exemplo para elas, para que elas mulheres, vejam, né? Entendeu? Que o cabelo não é tudo. Eu com a cabeça raspada, e assim, eu digo, cai todos os pelos do corpo, né? A gente fica sem cílios, sem sobrancelha. E eu descobri naquele período ali que eu continuava sendo mulher. Eu ia em todos os lugares onde as mulheres iam. Aonde eu queria ir, eu estava lá. Tão importante você falar isso Eu fico aqui, né? Eu fico Quantas triste. mulheres Eu fico precisam muito ouvir triste isso. quando que chega até a mim uma paciente que está triste em casa, não quer sair de casa porque está sem cabelo. Porque Ela tá sabendo lidar com essa questão. porque, na verdade, o cabelo é um tabu para todos nós, né? O cabelo é tabu para mulher negra, cabelo tá ligado muito à
a feminilidade, né? Então, assim, esse depoimento dela é lindo demais. Nossa. E as mulheres, essas pessoas precisam ouvir isso. Essa verdade. É isso aí, precisa ouvir. Então precisa a gente sempre voltar isso aí. Precisa passar essa verdade para a população de Macaé. Você é uma referência, mulher. Você é uma referência. Uma água para ela aí. Uma referência. Mas, e hoje a gente receber vocês para passar essa transparência aqui, eu me sinto honrado, feliz, porque a população de Macaé precisa saber dessa verdade, dessa realidade que ela vivenciou. E passar muita segurança, ter muita sabedoria, lidar com a família, com os seus filhos, porque não é fácil. Você, como filha, você vivenciou isso aí. E foi muito difícil para você. Muito, nossa. Eu falo assim, que é por isso que eu falo, a pessoa precisa de cuidado e a família também. E ela pontuar isso aqui é muito importante, porque às vezes, né, a gente acha assim, porque a família está dando suporte para a pessoa que está passando naquele momento. Sim. E precisa desse cuidado, dessa atenção. Então, assim, o trabalho que ela realiza é muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. A minha mãe faleceu de câncer, eu cuidei dela o período da doença, e nós íamos todos os dias para o INCA. Então, assim, eu vejo a sua emoção, eu lembro de que a gente passou. E, mais uma vez, a cidade precisa ter um olhar de carinho para essas pessoas que precisam pegar uma condução para fazer tratamento no Rio de Janeiro, né? Um lugar que seja um ônibus que seja macio, a cadeira que seja tranquilo, uma viagem tranquila, porque a gente ia apertado dentro de combis e, assim, já tinha questão física, emocional, acabando que eu também me adoeci, porque a gente via aquela situação, sofria junto com os nossos. Então, assim, eu acho que esse momento aqui também é um momento da gente pedir esse cuidado, né? Esse carinho com essa população, com esse pessoal que está doente, que muitas das vezes não tem recurso, que vai para Campos ou vai para o Rio, eu não sei como que está isso hoje, né? Porque no meu caso já foi bastante tempo a minha mãe, depois ela veio a falecer, mas assim, era muito difícil. Ainda tinha que conseguir uma vaga e apertadinho, sentada, uma mulher debilitada, tinha que ir sentada e consultava e ficava o dia inteiro e depois voltava naquele lugar apertado. Então, assim, a gente precisa ter políticas. Eu fiz, né, a minha quimioterapia aqui, né, em Macaé, mas a radioterapia foi feita em Campos. E você vê, né, e olha que foi em 2015, a necessidade toda, assim, de um paciente. Às vezes as pessoas falam assim, o paciente oncológico, ele deu uma entrada lá no INSS e pronto, está tudo resolvido. Não é tão fácil assim. É fácil para quem tem ali uma carteira assinada, que eu estou falando na minha experiência, que foi em 2015. Eu fui dar entrada, né, para começar o tratamento, eu trabalhando de carteira assinada, nossa, aquilo ali para mim foi fácil. Mas no mesmo dia que eu estava lá, do meu lado, tinham 4 moças também que foi dar entrada, e elas não conseguiram, porque elas não trabalhavam de carteira assinada. Então, eu não esqueço isso. Porque é fácil a pessoa falar assim, não, o paciente ele deu uma entrada, ele tem um benefício e... Está amparado durante aquele período. Então, todo mundo vê, essa parte assim, tipo, você vai fazer uma radioquimioterapia ou em campo, seja lá qual for o lugar, tem paciente que ele não está com o dinheiro nem para ele fazer um lanche. Sim. Entendeu? Vi muito isso. Verdade. E eu descobri uma lei... que tem várias leis na qual não são cumpridas. Essa é a verdade. Eu descobri uma lei que o município ele tinha a obrigação de amparar financeiramente, dar um suporte de hotel para quem tinha que fazer um tratamento em outro município. Né? A gente futuca, conhece tudo, né? E eu descobri que existe uma lei que é a obrigatoriedade do município dar um suporte para o paciente que é tratado em outro município. E várias vezes eu entrei com esse... É um recurso, né, que a gente fala, eu não sei como te explicar. Eu sei que faz muito tempo, mas eu consegui. E eu fiquei com a minha mãe umas 2 semanas no Rio, com hotel pago, né? Consegui perto do INCA, porque era muito desgastante para ela ir e voltar todo dia.
e eu consegui. Mas, assim, as pessoas desconhecem esses direitos, Qual a né? importância de conhecer, né? Nossa, a gente Cuidado desconhece. da pele. A ONG faz a entrega dos kits, né? Que é hidratante, protetor solar. Que Ó, são, que legal. é tudo doação que a gente Nossa. recebe. E por isso, né, como eu aceitei essa nova caminhada aí, e eu resolvi me afastar para que... Eu não quero que no futuro a ONG, né, seja prejudicada em nada, Sim. porque acaba envolvendo política, né? Então, eu estou me afastando, mas... Tá sempre ali, puder ajudar, você sim, vai estar ali. o à trabalho vai disposição. continuar e elas vão continuar fazendo o trabalho. Eu espero que as pessoas continuem fazendo as doações que faz, porque o hidratante e o protetor solar é muito importante. Às vezes as pessoas olham para um paciente que está com a pele super ressecada ou até mesmo com mancha e fica achando até que é por causa do câncer. É por causa do tratamento, né? Que precisa todo cuidado ali, que é a hidratação. E a ONG, ela consegue dar esse suporte. Mas através das doações. Que tudo que a gente recebe e passa para os pacientes é doações. Muito Ah, importante. você É podia uma ONG sem fins Você podia lucrativos. falar, né? Como que a gente faz para doar, né? Porque é importante, é né? importante. Você pode Então. falar aí como faz, como para passar a doação aí. Aproveita esse momento É. aí. Já fala como é que funciona a doação. Tem telefones, tem WhatsApp, tem Sim, base local. tem o Instagram, né? Que é só você entrar no Instagram, que tem a... Eu falo as meninas, mas já é mania mesmo. Tem as meninas lá, né? As mulheres, que elas respondem. Aí, ou vai até o local buscar. E aí é montado os kits passados para esses pacientes, né? Então, quer dizer, não tem escolha de paciente. Ou é do SUS, ou é da rede privada, que são as pessoas do plano. E então eu quero... Vou até que elas devem estar assistindo, né? Quero deixar um abraço, um beijão para elas e falar que eu vou... Oh, meu Deus, Ajudar. Que tá matando lindo, o coração. que lindo. Mas- É lindo. Vai ver- ficar tudo bem. Vai ficar bem, porque ela mesmo Vai ficar afastando um pouco da ONG, eu posso ver isso dela, que ela vai representar quantas mulheres aí. Isso que é importante. A sua caminhada, ela vai fortalecer mais você ainda. E isso que hoje você faz como doação, né, que é um trabalho lindo, você vai propor políticas públicas. Isso Porque aí. a gente vê hoje, adolescente recebe absorvente na escola. Porque antes a gente tem a questão da infrequência, não ia porque não tinha uma coisa básica. Então precisou ter mulheres lá para levantar essa bandeira, mostrar que era uma necessidade, ter um projeto, e hoje tem uma política pública para isso. Então eu estava na rede estadual, a gente recebia e fazia essa entrega para as alunas. É. Então quantas políticas públicas pode estar lá Pode ser. propondo, porque às vezes a pessoa, se não tinha um absorvente, gente, quem geral pensa no hidratante, no protetor solar. Isso é verdade. Então, são cuidados que você vai poder estar levantando Muito legal e isso. ampliar, né, esse trabalho que estava... O que eu falo sempre da sala de aula. Eu estou ali na sala de aula, eu consegui impactar os meus alunos. Nessa nova jornada, quanta gente a gente vai poder impactar? Ela também. Então, cada um com a sua pauta, quantas coisas a gente vai poder levar e trazer de novo, né? Construir isso. Então, vai ficar bem, tudo bem. Com certeza. Que bom que a gente tem você. Que bom. Sim. Que bom, né? Que bom. Que você se É. colocou para essa É. jornada. Sim, Porque se você não se levantar, quem seria? é isso. Então você pode ter certeza, vou estar torcendo por você, Deus vai estar sempre guiando o caminho. Essa energia que você tem, essa força, essa vontade de fazer essa coisa. Você está de parabéns, né, diante daqui da gente aqui, né, mostrar essa realidade. Foi por isso que eu aceitei o convite, sabe? E Essa quantas jornada. mulheres estão vendo você aqui hoje? Sentindo isso na pele, Encorajando, né? né? É isso aí. E ver você também representando, saber que né, o racismo, a igualdade. Eu preciso falar uma outra coisa que eu não contei. Pode ficar à Nossa, eu sou vontade. faladeira, tá, gente? Me perdoe. Eu sei Mas o que é assim- professora. Mas assim, eu tenho também uma pauta importante, muito importante,
que são as pessoas, os adeptos, as religiões de matriz africana, que sofrem um racismo religioso feroz. Nós temos uma história aqui em Macaé muito séria que aconteceu há uns anos atrás, que se eu não me engano foi 2 a 3 anos, no Lagomar, de uma moça que estava ouvindo um samba enredo que falava das entidades do culto africano, e o vizinho foi com pau, jogou um pau, né, agrediu ela e ela perdeu a vista. Meu Deus. Isso aconteceu aqui em Macaé. E assim, eu tenho uma vizinha que também joga água na minha casa. Eu não boto música para tocar e nada, mas ela enfim, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas nós precisamos falar que um país, para ele ser totalmente livre, ele precisa ser liberto também desse preconceito, né? A gente fala de uma liberdade religiosa, não é nem intolerância, não, que eu não quero nem que ninguém me tolere, né? Mas a gente precisa ter uma liberdade religiosa, liberdade ao culto, ao credo. A gente pode estar fazendo a religião de matriz africanas, o culto à natureza, né? Sim. As divindades são as águas, os rios, a cachoeira, enfim. As pessoas não podem estar fazendo seu culto porque é demonizado. Eu gosto de contar uma historinha rapidinha assim, né? Porque quando os invasores portugueses chegaram em Portugal, encontraram lá uma divindade que ela representa a sexualidade. Opa, isso pode ser Deus, né? Representando o sexo? Não, isso é diabo. E aí demonizaram, colocaram o chifre, colocaram o rabo, colocaram o garfo. Que loucura, Que né? loucura, né? Então, assim, a gente está numa luta por uma igualdade, né? E quando a gente fala a igualdade, ela perpassa por todos os direitos de todo mundo, né? De culto, de ritos, né? O direito à sua religião, como ela é celebrada. Então, assim, também eu tenho essa frente de trabalho porque a gente está há muito tempo nessa luta. A gente colocou 10 presentes de Iemanjá na rua, em Macaé. Muito lindo, muito lindo. E a gente continua entendendo que para ser de todo mundo, tem que ser para todo mundo. Isso é verdade, é verdade. Gente, vou deixar as considerações finais. Gente, já passou, gente. A gente Tá nem vendo? percebeu. Nossa, eu queria falar, né? Contar umas coisas. Vou deixar as considerações finais para você ficar à vontade, tá? Queria muito agradecer a oportunidade, primeiramente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto honrada em participar. Mandar, né, um beijo, um abraço apertado também para minha família, para minha mãe, para o meu esposo, meu filho. 6 aninhos, gente, fez agora em maio. E pedir, né, a todos que acompanhem a gente nas redes sociais. Sim. Todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Meu é Gabriela Oliveira Prof. Então, entre em contato com a gente, pode mandar uma mensagem, sugestão, fazer esse convite também. Então, muito obrigada. E agradecer também a Deus. Deixar você as considerações finais, um abraço pro pessoal lá da ONG, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, você o convite, né? Agradecer a oportunidade também, que foi o convite a vir pré-candidata. Mandar um beijão, um abração pro meu marido, as minhas filhas, né? Porque sem a família a gente não é ninguém. É verdade. Ainda mais para enfrentar, né, o diagnóstico de um câncer. E eu quero deixar um abraço imenso, meu carinho, a todas as meninas da ONG, a todas as pacientes, envolvendo também os homens, né, que é uma parte também mais delicada. Os homens são mais... E agradecer. E também, vou falar de novo, só que agora eu não vou chorar. O caminho na qual eu escolhi, então eu vou me afastar da ONG, tá? Vou aproveitar essa oportunidade. Não vou chorar. Vou me afastar, mas vou continuar ali, né, com ela. Ajudando os bastidores ali, dando suporte. Isso aí, isso é muito importante. Deixar porque, em primeiro lugar, eu penso, igual quando eu aceitei a política, a minha preocupação sempre foi, né? O que eu posso estar trazendo de bom para a ONG, o que eu posso estar trazendo de ruim também, né? Com certeza. Então, essa foi a decisão que eu tomei, né? Eu vou me afastar para poder ir nesse caminho aí, porque tem muito... Nova trajetória agora, e sucesso lá, Deus sempre na frente, vamos que vamos. Professora Kátia, consideração final, fica à vontade. Estou à vontade. Vontade de voltar, né? Verdade. Então,
Eu quero agradecer aos meus pares, né? E eu agradeço a Deus, ao Sagrado, porque eu tenho muitos, né? E quando a gente tem essa conversa que toca lá dentro, as pessoas entendem da importância. Sim. Eu quero agradecer todas as pessoas que, diretamente ou indiretamente, tá no meu caminho e me ajudando a trilhar esse caminho. Você é um deles, né? Que você hoje abriu as portas para a gente. Agradecer a você, obrigado pelo carinho. a equipe, né? Com esse olhar acolhedor. E, assim, quando eu aceitei, né? Vim como candidata, né? Eu sou pré-candidata a vereadora, pensando nessa trajetória de como a gente precisa estar nessa luta por igualdade. Então, assim, eu quero agradecer a minha família, meus alunos, meus colegas de trabalho, todo mundo que acredita em mim e que me faz forte, porque tem uma palavra africana que a gente usa muito, que é Ubuntu, né? Ubuntu significa eu sou porque você é. E é isso. Aí eu posso mandar um beijo para alguém aqui, porque senão vai me dar ficar chateada. Você sabe até quem é? O Egon. O Egon. Então, quero deixar um beijo, um abraço para ele, que foi através dele, né? Que ele falou sobre o trabalho, o que eu passei. E foi assim que eu vim ser convidada, né? Porque foi através dele que ele passou comigo também um pouquinho, que ele é amigo da minha filha. Um abração para ele aí. Aí eu mandar um abraço para ele não ficar com ciúme.